Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade após nós vermos quem pode fazer a fase declaratória, como esta fase pode ser feita, quem pode fazer a execução da desapropriação, vamos efetivamente a como ela é executada. Pegue seu decreto-lei 3365 de 41, vamos para lá. Quero reforçar com vocês, então veja comigo aqui, ó, fase declaratória. Regra, decreto do chefe do Poder Executivo. Exceção, artigo 8º, o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, o Executivo praticar os atos necessários para a efetivação. Exceção, Poder Legislativo. Marca o artigo 9º também, ó, ao Poder Judiciário é vedado, é proibido no processo de desapropriação decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. É vedado realizar o controle de mérito. A utilidade pública ou não do bem, quem define é o poder público. E então está aqui expresso que o Poder Judiciário é vedado analisar se pode, se preenche ou não os requisitos de utilidade pública. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se cair uma pergunta, né, muitas vezes poderia cair uma pergunta para você perguntando se o Poder Judiciário, no processo de desapropriação, pode analisar a conveniência e a oportunidade dos casos de utilidade pública, se verifica ou não a utilidade pública. E aí nós chegamos no artigo 10. O artigo 10 é exatamente aquele que trata da execução da desapropriação. Veja comigo, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente. Ou o poder público consegue um acordo com o proprietário, o que quase nunca é possível, ou ele ingressará com a ação de desapropriação. E lembrando, mais uma vez, tudo que vale para desapropriação vale para servidão também. Servidão do mesmo modo aqui. Aqui onde você lê desapropriação, você também lê desapropriação / servidão. Deverá efetivar-se mediante acordo a servidão ou intentar-se judicialmente. Olha o prazo aqui. Dentro de 5 anos. 5 anos contados da data da expedição do respectivo decreto, fim dos quais este caducará. Presta atenção aqui, pessoal. Olha só. O que nós vamos ter aqui? Aqui nós teremos o chamado prazo de caducidade. Prazo de caducidade do decreto de desapropriação. Ocorre o seguinte: declarado o bem como de utilidade pública, necessidade pública, o poder público tem 5 anos para promover esta desapropriação, para promover o acordo ou para ajuizar a ação. Decorridos esses 5 anos, caduca o decreto. E aí, pode emitir um novo decreto? Não! Olha só, isso vai estar aqui embaixo, ó. Neste caso, somente decorrido 1 ano, apenas 1 ano depois que caducou, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Ele pode, depois de 1 ano. Então, declarei o bem como de utilidade pública através do decreto. Passou 5 anos e eu perdi de efetivar a desapropriação. Caducou. Tenho que aguardar 1 ano a partir da caducidade, 1 ano a partir da data em que ele caducou, para poder editar novo decreto sobre o novo bem. Isso se for necessidade pública ou utilidade pública. Por quê, professor? Segura aí. Aí nesse artigo 10, você vai botar um vídeo. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Vamos lá para a Lei 4132. Olha na tela a Lei 4132. A Lei 4132 define os casos de desapropriação por interesse social. Perfeito? Aí você vai descer e você vai chegar no artigo 3º. Olha só. O expropriante tem o prazo de 2 anos,
2 anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Se for interesse social, o prazo de caducidade cai de 5 para 2, aqui com base na Lei 4132. Professor, e tem prazo para poder decretar novamente o bem como de interesse social? Porque aqui no DL 3365, somente depois de 1 ano poderá ser o bem. Aqui tem prazo? Não. Ele existia, foi vetado. É este aqui. Então, se caducou, no outro dia pode decretar novamente o bem. Novamente o bem. Beleza, gente? Tranquilo? Então, volta aqui para o DL 3365 de 41. Aí nós chegamos aqui, pessoal, na tentativa de acordo, que vai estar nos 10A. Olha só. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. Essa notificação deve ter esses requisitos aqui, olha só, e aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis. Então aqui está o acordo. Rejeitada a oferta, o proprietário não aceitou o acordo, ou transcorrido o prazo sem manifestação dele, o poder público procederá na forma dos artigos 11 e seguintes deste decreto-lei. Opa, o que é o 11 seguintes? Ajuizamento da ação de desapropriação. Vou descer para ele, para você ver, olha aqui, ó, do processo judicial. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver. Se for outro autor, no foro da situação dos bens. Calma que eu já vou explicar isso para vocês. Então aqui, pessoal, tá? Vamos voltar aqui para o A, ó. Aqui ele diz para seguir: não tendo sucesso o acordo, ajuiza a ação. O artigo 10b trata da possibilidade de decisão arbitral ou mediação. Olha só, se fizerem opção pela mediação ou pela arbitragem, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Então aqui é o particular que escolhe dentre aqueles que forem cadastrados pelo poder público, beleza? A mediação segue as normas do CPC, pode ser eleita uma câmara de mediação. A arbitragem segue a norma da arbitragem. Isso aqui, probabilidade de cobrança praticamente zero. Isso aqui é rolha. Agora, isso aqui, a partir daqui, não. Aí nós vamos explicar para vocês como funciona a ação de desapropriação. Pessoal, ação de desapropriação não cai para nós, porque ela é proposta pelo poder público. A contestação na ação de desapropriação também não cai para nós, porque ela só pode versar sobre vício no processo judicial, então não tem tese de mérito para nós colocarmos. Mas é matéria nossa, do administrativo, então a gente tem que saber. Primeiro ponto, pessoal, a ação de desapropriação sempre será ajuizada num juiz de primeiro grau, sempre. E qual é o juízo competente? Qual é o juízo competente? O de local de situação da coisa. Não é situação assim, estado da coisa. Não, não. É onde a coisa está situada. Isso é situação. Aqui, no artigo 11, você vai ter que botar um vide. Porque hoje, esse artigo 11, ele se tornou um tanto defasado. Por quê? Olha o que acontece aqui, ó. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do estado onde está domiciliado o réu. Olha só, isso mudou. Por quê? Nessa época, lá em 1941, não tinha Justiça Federal nas cidades, só tinha na capital. E olhe lá. Então, hoje ainda, né, você sabe que é muito defasado. Muitas cidades onde vocês moram pode não ter Justiça Federal ainda. Então, hoje nós temos que aplicar o artigo
47 do CPC. E aí você vai botar um vídeo. Deixa eu abrir aqui o CPC. Código de Processo Civil. Segura aí, não bota esse vídeo ainda, porque às vezes eu tô falando errado. Você sabe que eu tenho uma margem de erro de 10 para mais e 10 para menos. Às vezes é 10 artigos para mais, 10 artigos para menos, 10 incisos, né? Vamos lá para o artigo 47. É o 47 mesmo, mas vamos ver. É isso aí, 47. Não está errado, não. Bota aí um vídeo art 47 do CPC, porque a competência segue o 47 do CPC. Olha só, o CPC de 2015, senhoras e senhoritas, o decreto-lei é de 41. Então, hoje prepondera o artigo 47, olha aqui. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, a desapropriação versa sobre direito de propriedade. É um direito real sobre uma coisa. Ó, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Esse foro de situação não é, como eu falei, como é que tá a situação daquela coisa lá? Não, não, é onde a coisa está situada. É de localização da coisa, é da cidade onde está localizado. Isso vale para desapropriação indireta também. E isso foi cobrado na peça do meu exame de ordem. No 6º exame de ordem, em que caiu uma ação de desapropriação indireta, no que eu fiz, um dos objetos de cobrança era a competência. Onde era a competência? Porque o terreno era em Bugalhadas, o carinha proprietário morava em São Paulo, aí olha só, morava em São Paulo, então guarde o artigo 47 aqui, coloque um vide. Aqui, nesse artigo 11, coloque vide art 47 do CPC. Olha comigo para você ver por que vai ser no de situação da coisa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, olha aqui, ó, se o litígio não recair sobre o direito de propriedade ou sobre servidão. Aqui, meus amigos, não tem opção, é do local da coisa. Ele não tem nem, ó, o autor seria o poder público, ele não tem nem como optar pelo foro do domicílio do réu, justamente porque versa sobre direito de propriedade. A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade. A desapropriação versa sobre o direito de propriedade. Eu vou arrancar o direito de propriedade do indivíduo, portanto é no local da coisa. Não esqueça isso, isso é muito importante aqui no artigo 11, ok? Olha só, você está aí com o teu decreto-lei 3365 de 41, aí eu vou explicar como funciona a ação de desapropriação. O poder público vai lá, né, ajuiza essa ação. Em tutela provisória, o poder público requer a chamada emissão provisória na posse. O que é emissão provisória na posse? Que o juiz, desde logo, em tutela provisória, já autorize o poder público subir para cima do bem particular. Que o juiz já deixe o poder público ir para cima do bem. Isso é emissão provisória na posse. O poder público abre um tópico que se chama da emissão provisória na posse. Demonstra a necessidade de, desde já, utilizar aquele bem. Mas ele tem que fazer um depósito prévio. Isso tem que estar na ponta da língua de vocês. Ele pode fazer a emissão provisória na posse, mas ele tem que depositar. Que valor é esse depositado pelo poder público? O valor que o poder público avaliou o bem, que geralmente é uma miséria, tá? Então, ele vai fazer o depósito do valor avaliado do bem. Vai avaliar, o juiz que vai fixar esse valor. Como ainda não há prova pericial, como ainda não há instrução do processo, porque é no início, tá? O juiz fixa o valor que o poder público avaliou do bem e manda depositar em juízo. A partir deste depósito em juízo, o poder público já pode subir para cima do bem. E o particular poderá levantar esse valor. Porque imagine, cara, às vezes é um bem de família, às vezes
É o único bem onde um morador mora com seus filhos, com sua esposa. Ele vai para onde? Para baixo da ponte? Ele tem que levantar esse valor do depósito justamente para poder comprar um outro bem para morar. Então é por isso que quando há emissão provisória na posse, o poder público tem que depositar o dinheiro e o particular vai poder levantar, porque ele vai ter que sair do imóvel, ele vai ter que sair da casa, ele vai ter que sair do lugar. E ele levanta. Aí tem duas possibilidades de ele levantar esse depósito. Ele poderá levantar até 80%, ele pode levantar até 80% se ele não passar a propriedade para o poder público desde já, ou ele pode levantar 100% do valor depositado, se desde já ele passar a propriedade para o poder público. O que eu recomendo para vocês no mundo da vida? Sempre oriente o cliente de vocês a passar a propriedade de uma vez. Por quê? Porque ele vai perder. Nada se opõe a isso aqui. Ninguém tira mais. Não, ninguém tira essa desapropriação mais. Então já passa de uma vez e levanta 100%. Isso não vai impedir ele de continuar discutindo o valor do bem. Isso é de extrema importância. Ele vai continuar nesta ação discutindo o valor do bem, que é só o que consegue. Só o que consegue se discutir. Vamos marcar essas questões? Quero marcar com vocês a emissão provisória na posse, quero marcar com vocês o depósito, a necessidade do depósito prévio, quero marcar com vocês a possibilidade do levantamento de 80%, levantamento de 100% do valor depositado. E quero marcar com vocês aí, né, que a contestação ela só pode versar sobre vício no processo judicial ou valor, justamente para vocês saberem, né, a matéria da contestação. Beleza? Deixa eu pegar aqui, pessoal. Olha só, vamos para o artigo 15. Está aqui. Olha comigo, tá na tela. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada em conformidade com o CPC, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Então aqui, olha só, eu vou até subir para vocês entenderem, olha só que legal, até para você ver. Ó, o artigo 11 fala onde é a competência, né? O artigo 13 traz os requisitos da petição inicial. Ó, a petição inicial, além de atender os requisitos do 319 do CPC, conterá a oferta do preço. Ao despachar a petição inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível técnico, para a avaliação do bem. Aí vem o artigo 15, que tem que estar com marca-texto, que é a emissão provisória da posse. Ó. Se o expropriante alegar urgência, ele pede em tutela de urgência. E depositar quantia arbitrada, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse. A emissão provisória poderá ser feita inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária. De imediato, o juiz já pode emitir. Isso aqui dá morte, gente. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui são os momentos mais tensos de um processo desse, em que você vai arrancar o indivíduo de cima da casa dele, vai arrancar ele de cima da propriedade dele. Isso aqui nunca é pacífico. Isso aqui, né, geralmente em muitos lugares, isso aqui é feito com 50, 60 soldados, todos com fuzil em mãos, para poder tirar de cima. Isso aqui dá morte quase sempre. Isso aqui é triste. É muito ruim essa emissão provisória na posse. Olha só, a emissão provisória poderá ser feita independente da citação do réu, mediante o depósito, ó, do preço oferecido, se esse for superior a 20 vezes do valor locado, se o imóvel estiver locado, da quantia correspondente a 20 vezes o valor locado. Isso aqui pode deixar, tem só depósito. Nesse nível de detalhe não vai cair. Aqui está o depósito. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Tá? Ele tem ali 120 dias para fazer. Vamos passar aqui. A emissão provisória na posse deve ser registrada no registro de imóveis, justamente para que as pessoas saibam, né? Para que as pessoas saibam que foi deferida uma emissão provisória na posse, fique gravada na coisa, porque aquele proprietário pode querer vender aquele bem para um outro lá, né? Aí vem um outro boca aberta lá, compra o imóvel que está sendo desapropriado. Então, por isso, né, fica aqui a emissão provisória na posse. Pessoal, aqui estão
os juros, olha só, esses juros aqui, pessoal, esses juros são os chamados juros compensatórios. Eu vou entrar neles daqui a pouquinho, juros compensatórios e juros moratórios. Vamos ficar aqui no 14. Então, aqui nós temos toda a questão, ó, do 15 aqui, ó, toda a questão da emissão provisória na posse está aqui no 15, perfeito, ó, você tem que saber. A partir disso, vamos para o levantamento do depósito. Por quê? Alegou urgência, fez o depósito, emitiu na posse, o proprietário vai levantar esse depósito. Vamos lá para o levantamento do depósito. Você vai descer, pessoal, deixa eu descer aqui para nós, aqui. O depósito, aqui. Desce para o artigo 33. Olha só. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado o pagamento prévio da indenização. Você entendeu? Ó, aquela justa e prévia indenização, a justa e prévia é o depósito judicial, que não necessariamente vai estar na mão do indivíduo. Ele vai ter que sair do imóvel. Aí você vem aqui no parágrafo 2º, ó. O desapropriado, marca texto piscante nisso. O desapropriado, ainda que discorde do valor do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste e no artigo 15. Este artigo 15 aqui é aquele lá da emissão provisória da posse. Então, marca esse parágrafo 2º. Está aqui a possibilidade do proprietário levantar até 80%. Professor, o senhor disse que são duas situações. Se ele não passar a propriedade, ele levanta até 80%. Mas tem uma outra hipótese que o senhor falou, que ele pode levantar até 100%. 80% se ele não passar a propriedade. E o senhor disse que se ele passar a propriedade do poder público, pode levantar até 100%. Pode? Desce para o 34A que está lá. Olha só. Se houver concordância reduzida a termo do expropriado, aqui do desapropriado, a decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante, com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Ó, se houver concordância reduzida a termo do expropriado, do proprietário originário, do particular que era proprietário. Essa decisão concessiva de emissão provisória na posse implicará a aquisição do imóvel. O poder público já adquire a propriedade aqui. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Olha, eu sei que eu vou perder, eu sei que o poder público vai desapropriar, então eu já aceito passar a propriedade de uma vez, mas eu vou continuar discutindo esse valor, porque esse valor é muito abaixo do valor que o bem vale. Então, judicialmente, na ação, eu vou continuar discutindo. É isso que diz aqui no parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, o expropriado, aqui marca texto piscante, na hipótese desse artigo, o expropriado poderá, olha só, poderá levantar 100% do depósito, poderá levantar 100% do depósito. Olha comigo, então, 100% do depósito. Aí nós entramos no parágrafo 4º, olha só. Após a apresentação da contestação pelo expropriado, que só pode versar, já vou mostrar ela, só pode versar sobre o valor e vício no processo, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto de desapropriação, deverá ser determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente de anuência expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para a resolução das questões litigiosas. Olha comigo, ó. Após a apresentação da contestação, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto,
deverá ser determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante. Então, o cara tem quanto prazo aqui? Porque olha comigo, ó, nesse caso aqui, ó, se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão que conceder a emissão provisória na posse. Aqui conceder. Então, da decisão que concede a emissão provisória da posse até a apresentação de contestação, se não houver oposição expressa em relação à validade do decreto, o que não vai ter, vai transferir do mesmo modo. Vai transferir. E o cara vai poder levantar 100%, está aqui. Vamos lá para a contestação. Pega aí. Contestação. Artigo 20. Vai para ele. Olha só. A contestação só poderá versar sobre vício no processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Que ação direta é essa? Uma outra ação. Uma ação anulatória, um mandado de segurança, uma ação popular, qualquer outra. Aqui, na ação de desapropriação, só isso. Beleza? Gente, vamos falar sobre o valor da desapropriação. Vamos marcar o que compõe o valor da desapropriação? Olha só. O valor da desapropriação, ele é composto de valor do bem, valor real do bem, juros compensatórios de 6% ao ano, juros moratórios de 6% ao ano, honorários advocatícios e custas processuais. Custas processuais, além do fundo de comércio que eu já vou explicar. Pega o seu decreto-lei 3365 de 41, vamos lá para estes pontos. Olha só. Deixa eu ir para ele aqui. Vamos lá. Honorários. Condenará aqui. Olha só. Artigo 27. Vamos marcar o primeiro. Olha só. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário, e sua situação, estado de conservação e segurança, ao valor venal dos da mesma espécie nos últimos 5 anos e a valorização ou depreciação da área remanescente pertencente ao réu. Isto aqui, caput do artigo 27, passa um marca-texto de um modo diferente para você saber que é o valor real do bem. O chamado valor real do bem é isso aqui. O valor real do bem deve atender, olha aqui, ó, deve atender especialmente a estimação dos bens para efeitos fiscais, quanto aquele bem vale para fins de IPTU, ao preço de aquisição, quanto, né, ele foi adquirido, por quanto ele foi adquirido, e o interesse que dele aufere o proprietário, a sua situação, onde ele está situado, estado de conservação e segurança, valor venal, isto aqui é o valor real do bem. Nós teremos acréscimo de honorários advocatícios. Olha aqui, parágrafo primeiro. A sentença que fixar o valor da indenização, quando este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante, ou seja, o poder público, a pagar honorários de advogado, que serão fixados entre meio e 5% do valor da diferença. Entre meio e 5% do valor da diferença. Essa parte riscada foi julgada inconstitucional porque limitava o valor dos honorários do advogado. Não pode limitar, o juiz vai fixar entre este percentual. Entre meio e 5%. Está aqui. Perfeito, pessoal? Guardou?
marca isso aqui, tá? Aqui está, então, os honorários. Veja, vai ser condenado ao valor real da indenização, honorários advocatícios, juros compensatórios e juros moratórios. Vamos para o 15A e para o 15B. Sobe para o 15A e para o 15B. Olha o 15A. No caso de emissão prévia na posse, no caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, aquele valor real no bem, expressos em termos reais, e sempre haverá diferença, sempre haverá, incidirão juros compensatórios, passa um traço simples aqui, de 6% ao ano. Não é até 6%. Tira, se no vale de vocês tivesse até, você não pode ser, passa aqui em cima, aqui, ó, 6% ao ano, passa um traço simples. É de 6. Não é até 6, é de 6% ao ano, sobre o valor da diferença eventualmente apurada. Quando que ele começa a correr? A contar da emissão na posse. Vedado o cálculo de juros compostos. A contar da emissão na posse. E esses juros compensatórios, olha aqui, esses juros compensatórios, eles vão do momento em que emitiu na posse até o pagamento da indenização. Até o pagamento da indenização. Por quê? Nós vamos ter súmula para dizer isso. Olha só, então, juros compensatórios a partir do dia em que o poder público subiu em cima do bem até ele pagar efetivamente a indenização. Desce para o 15B. Depois nós vamos voltar para os parágrafos do 15A. Nas ações que se refere o artigo 15A, os juros moratórios, passam traço simples aqui, destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso efetivo do pagamento da indenização, fixada na decisão final, e somente serão devidos à razão de 6% ao ano. Também aqui não está arriscado até, mas é 6% ao ano. Do mesmo modo, é 6 e 6. A partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Digamos que o pagamento efetivo da indenização deveria ter sido feito em 2000. A partir de 1º de janeiro de 2001, começam a correr os juros moratórios. Tem que lembrar disso, juros compensatórios 6%, juros moratórios 6%. Marque este aqui, olha só. O disposto nesse artigo, aplicam-se também as ações ordinárias, essas aqui são ações de conhecimento hoje, de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, ação de desapropriação indireta. Bem assim, as ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. Você marcou aí? Olha só, então, a indenização, valor real do bem, honorários advocatícios, juros compensatórios, juros moratórios e fundo de comércio, tudo atualizado monetariamente. Nós vamos marcar algumas súmulas. Pega o seu caderno de súmulas aí, pega o seu Padmeco para a gente marcar que a gente tem muitas súmulas sobre essa área. Na sequência depois. Olha só, fundo de comércio. O STF já decidiu que se o indivíduo tiver um ponto, imagine o seguinte, ele tinha um bar tradicional naquela cidade. Aquele bar que todo mundo ia há anos, e o poder público vai lá e desapropria aquele bem e ele perde o ponto. Perde o ponto. O ponto está incluído na indenização. Se ele demonstrar, se ele comprovar o chamado fundo de comércio, que é o ponto, ele tem direito a incluir isso na indenização.
Isso não está aqui no DL 3365 de 41. Não está. Mas há decisão do STF nesse sentido, por isso você tem que guardar a questão do fundo de comércio, é incluído na indenização também. Tome cuidado e marque o artigo 26. Olha o artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. Não entra direitos de terceiros contra o expropriado. O que acontece aqui? Olha só, muitas vezes, o imóvel está alugado e o contrato de aluguel prevê uma multa. O proprietário com o inquilino. O poder público vai lá, desapropria o bem que está alugado e já quer emitir na posse. E o inquilino vem processar o proprietário. Olha, tem uma multa de 20 mil reais aqui. Eu tinha que cumprir o contrato, você descumpriu. Neste valor da indenização não inclui direito de terceiro, mas o proprietário poderá requerer no acréscimo da indenização este valor que ele teve que pagar do aluguel. Ele teve que pagar do aluguel, então ele sofreu um dano da multa, né? Olha, eu tinha um inquilino, tive que pagar uma multa de 15 mil reais para ele, porque o meu contrato com ele era de 1 ano, está aqui o comprovante, isso tem que ser incluído na indenização, beleza? Não saia daí, na sequência nós vamos ver muita súmula sobre essa matéria e vamos falar sobre a desapropriação indireta e outras questões referentes a esta matéria. Aguardo vocês.